Assim que eu aprendi alguns métodos, eu comecei a ensinar pessoas, como eu vou trazer esse conhecimento aqui para vocês hoje. A Mislane, ela é professora de yoga e ela também trabalhou no mundo corporativo e hoje somamos, né, nós dois aqui e trazemos esses ensinamentos secretos e sagrados. Dentre os ensinamentos que a Escola de Saberes, Espaço AIM, traz, ela traz o conhecimento de como captar uma energia do universo e doar, né, para o equilíbrio e a cura energética, que é chamada de Reiki. Nós também trazemos aqui a mesa de radiestesia, nós juntamos radiestesia e radiônica. E aí, se você quiser mais informação, como acessar a sua assinatura energética através da sua data de nascimento e do seu nome para desbloquear padrões e crenças do teu corpo emocional, né? Você fala conosco aqui como é que a gente faz esse trabalho aqui de apometria através da mesa de radiestesia. Mislane é professora de yoga, ela trabalha com Hatha Yoga, tem turmas online e yoga para os olhos, né? No sábado teve aí um workshop de yoga para os olhos, onde ela ensina pessoas a recuperar a visão, né? A ter aí cada vez mais se livrar dos óculos. E temos também 3 cursos. Aqui o Espaço AIM trabalha com 3 cursos. O primeiro a gente fala sobre as leis herméticas e as leis universais. O segundo curso, como criar uma nova realidade. Nós ensinamos a acessar o campo mental e modificar as suas crenças, mudando aí, né, de sofrimento para alegria, de avareza para prosperidade. São sinais que você envia da mente para o cérebro, né? Hoje, tudo que você tem está registrado no teu cérebro. Você não consegue acessar a mente. De acordo com as leis universais, o princípio do mentalismo, a transmutação mental, você consegue acessar o teu campo mental e enviar sinal para o cérebro. Olha que legal, né? Se você conseguisse criar a saúde, a prosperidade, a sabedoria. E o Psicologia da Alma. Hoje nós vamos estar falando bastante sobre como acessar padrões energéticos da alma. Então, o Espaço AIM é uma escola de saberes, ele traz temas relacionados aí a conhecimentos, segredos herméticos, ajustes energéticos e etc. Bom, então vamos lá já para a aula de hoje. Hoje, então, eu vou estar falando sobre karma e dharma. E não tem como falar sobre karma e dharma se nós não entrarmos no conceito de encarnar, reencarnar. E nós vamos ver, então, que o processo de encarnar e desencarnar, ele obedece uma lei. Aliás, existem várias leis, né? Infelizmente, nós não fomos orientados para estar aprendendo essa lei, mas eu vou estar passando aqui para vocês o que os sábios descobriram e deixaram anotado sobre as grandes leis, né? O objetivo aqui, então, é que você não deixe passar essa encarnação sem acessar o teu processo de evolução. Se você não conseguir evoluir nesta encarnação, você vai ter que voltar uma nova vez e vivenciar as mesmas experiências, provavelmente com as mesmas pessoas que você viveu nessa vida para conseguir avançar. Então, o objetivo aqui é você entender em que momento você está do teu processo de evolução para ser assertivo e não perder essa encarnação. Então, a todo momento, vocês vão me ouvir falar aqui sobre encarnação e evolução. Mas o tema é, entenda o seu processo, né, de encarnação para você transcender os seus karmas e aí você poder acessar os seus dharmas. Bom, primeiro eu vou ter que explicar para você o que é karma e o que é dharma dentro do conceito de encarnar e reencarnar. Olha só, eu criei esse desenho aqui para que eu pudesse explicar no curso como é o seu processo de encarnar e desencarnar. Acompanhe aqui comigo, ó. Olha só. Essa estrela amarela lá em cima foi o seu processo de criação. E do seu processo de criação, você só deve se lembrar que você ganhou uma vida, né? Uma alma, né? Alma em grego é vida. Então você ganhou uma vida e uma alma lá no plano espiritual. E de repente você aparece com essa vida e com essa alma aqui embaixo, ó, na Terra. Essa descida dessa estrelinha, que é a sua alma, do plano espiritual, né? Eu até coloquei aqui, ó, ME, mundo espiritual, MC, mundo corporal. O mundo corporal é a Terra. São palavras da Cabala, né? A Cabala, ela
descreve como ME, o mundo espiritual, e MC, o mundo corporal. Quando você, então, se afasta do teu processo de criação e vem para a Terra, isso é chamado de queda ou inclinação. É assim que eu explico na aula. Você ganhou uma vida e uma alma num determinado lugar que não foi aqui no planeta Terra, porque aqui, como você deve saber, nós não fabricamos alma. E de repente você aparece aqui no planeta Terra. Então, ao sair do plano espiritual e vir para o plano terrestre, você se movimentou em alma, né? Isso a Cabala, então, chama de inclinação ou queda. Essa setinha, então, é inclinação ou queda. Em estando aqui no plano corporal, no planeta Terra, você começou uma jornada que não vamos discutir agora, até chegar nessa estrelinha que é você aqui hoje. Então, hoje, você fala assim, por que você está aqui nessa aula? Porque você falou assim, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Ninguém me responde essa pergunta. Por que meu mentor não fala comigo? O que eu fiz para estar sofrendo essa vida? Quando você faz essas perguntas, significa que você quer evoluir espiritualmente. Quando você quer evoluir espiritualmente, você está no ponto mais distante da tua alma. Ou seja, você cumpriu a primeira meia-lua. A partir desse momento aqui é que vai começar a tua evolução da alma. Por isso, a todo momento eu vou estar falando aqui. Até então, você estava evoluindo o teu corpo físico no mundo corporal. Provavelmente, você estava desenvolvendo matéria e financeiro. Quando você chega nas dúvidas, nas perguntas, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero entender o processo de evolução. É aí que começa a tua evolução. Então, você entenda que você está na metade da jornada do plano que você tem que ficar aqui na Terra. Mas você está no início da tua evolução espiritual. Então, com todo esse conhecimento, nós criamos um curso para falar dessa segunda metade aqui, ó, que é quando essa tua estrelinha entende que você está no teu processo de evolução, só que ninguém te conta. O processo de você evoluir o material, todo mundo fala. Você tem que estudar, ganhar dinheiro, comprar um apartamento, comprar uma casa. Aí você trabalha, ganha mais dinheiro, troca o apartamento e troca mais a casa. Aí você casa, tem filho e viaja. Então, esse é o processo de evolução do plano terrestre. Mas qual é o processo de evolução da alma? O processo de evolução da alma, então, ele vai até essa setinha vermelha aqui, que é a ascensão, que é quando você vai, em definitivo, para o plano superior e não precisa voltar mais. Mas, enquanto isso, tem essa meia-lua na parte de baixo aqui, ó, do plano corporal, do plano terrestre, que você fica nessa rodinha aqui, que é a roda de Sansara. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, depois de uma dezena, umas centenas de vida, pum, vem o despertar espiritual. E aí você está na metade da tua jornada aqui na Terra, né? O que eu vou fazer é antecipar para você algumas informações do processo de evolução da alma, porque até agora você só evoluiu o espírito. Aceite ou não, pouco você evoluiu a tua alma. Eu vou te explicar isso daqui. Bom, então essa figura aqui eu criei para iniciar o teu conhecimento do ponto que você está, né? Aliás, você não sabe o ponto que você está aqui na parte de baixo do planeta Terra. Você ainda está desenvolvendo a tua evolução no material, se já despertou o espiritual, porque a evolução espiritual é com o espírito. Pouco ela se dá no teu dia a dia quando você está consciente. Quando você está consciente, você está evoluindo a matéria. A evolução do espírito, ela se dá muito quando o espírito sai do corpo. Aí sim, ele vai para o plano espiritual, desenvolver o espiritual. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho hoje. E aí sim, quando você passa pela ascensão, uma ida sem volta, isso aqui é chamado de correção. Eu criei essa figura inicialmente para você entender que existe uma vida no plano superior, uma vida aqui na Terra, que você já passou pelo processo de inclinação, que você já passou pelo teu desenvolvimento, pela tua evolução material, e agora você está entrando na evolução espiritual. Bom, eu falei para você que ia falar um pouquinho dos conceitos de karma e de dharma. Vamos centralizar todo mundo aqui, ó. Imagina que todo mundo, então, está nesse pontinho amarelo, que é o início da sua evolução espiritual, só que não sabe para onde vai, porque você não consegue conversar com a tua alma, você não consegue conversar com o plano superior. O que você vai fazer agora, né? No plano material, como eu falei, tem um monte de dica para você evoluir. E no plano espiritual? É disso que eu vou falar agora. Então, nota que você está rodando aqui nessa roda que é chamada roda de Sansara. E você vem para a Terra com Dharma ou
karma. Vamos entender o que é isso dentro desse processo, para quando eu sintonizar, quando eu explicar para você como é a evolução da alma, que você seja mais assertivo. Bom, voltando aí, mais ou menos aí, a 4.000 anos atrás, quando os hindus definiram o conceito de karma. No conceito do hinduísmo, então, karma explica que resultados de ações danosas do passado, né? Então, karma olha, se você, anota aí, se você não tem a definição de karma, a partir de agora você já vai ter. Karma é um conceito que explica resultado de ações danosas do passado, a qual cria um sistema de ação e reação por todas as vidas reencarnadas de uma alma, em seu ciclo de renascimento. Esta casualidade se aplica em ações, palavras e pensamentos. Deixa eu já te pontuar aqui para você entender muito bem o que eu estou falando. O karma, ele é fruto de ações, palavras e pensamentos, tá? Eu vou estar falando dessas três palavras a live inteira de hoje, né? Ações, palavras e pensamentos. Através dessas três palavras, né, você pode atingir o karma ou o dharma. Bom, então, essas ações que outros realizam sob sua orientação. Quando um ciclo de renascimento chega ao fim, é dito que a pessoa alcançou o moksha, que é a libertação da roda de samsara. Então, vocês viram no slide anterior, nós ficamos ali na roda de samsara, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Alguns entendem o que é a evolução da alma, e aí pulam, né, no processo de ascensão, que é chamado no hinduísmo de moksha. Então, você anotou aí, né? Karma é um conceito que explica resultado de ações do passado. Então, o karma, se ele é do passado, você vem para essa vida com o karma, ou com o dharma, né? Tudo que você faz nessa vida, então, você leva para a próxima, a qual cria um sistema de ação-reação. Vamos pegar mais uma definição aqui para você começar a entender, então, o que é um karma. O budismo fala assim, ó, roda de samsara. A roda de samsara é aquela na qual todos os seres estão sujeitos ao movimento de nascimento e morte. Então, a roda de samsara. Você encarna, né? Então, você nasce encarnado no plano material, que é onde nós estamos, e vai morrer no plano encarnado. Aí você nasce no plano espiritual, porque a alma não morre, e vem encarnar mais uma vez mais. Então, você fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, e ao contrário do que muita gente pensa, você vai encarnar com o mesmo conhecimento da última vida. É uma continuação. Por isso que você traz o Dharma ou Karma. Karma é o merecimento das ações positivas, boas, que você fez na vida anterior. E Dharma, então, é trazer tudo aquilo que você deixou de fazer para fazer nessa vida. Então, no Karma, você tem merecimento. No Dharma, você vai ter que continuar, né, o teu processo de aprendizado, porque muita coisa você deixou para trás. O budismo, então, diz que a roda de samsara simboliza reino de dores e prazeres. Então, nós estamos presos dentro de um movimento de uma roda, né? Encarna, desencarna, até atingir um grau de evolução. Essa é a definição do budismo, que nos permita o equilíbrio perfeito de emoções e sentimentos. Então, guarda essas duas palavras aí, anota aí, emoções e sentimentos. O que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, né? Esse é um planeta que tem emoções e sentimentos. Eu posso te contar o que eu recebo de informações do plano superior, né, quando eu converso com o meu mentor, e ele, muitas vezes, não consegue entender alguma coisa que acontece aqui na Terra. Por quê? Nos outros planos superiores, não há emoções e sentimentos, somente no planeta Terra. Então, nós decidimos, por nossa vontade, vir ao planeta Terra para viver experiências de emoções e sentimentos. Então, todo o teu processo de evolução, ele está baseado em emoções e sentimentos, porque esse é o único planeta que tem emoções e sentimentos, tá certo? Guarda aí, então. Se você quer sair da roda de samsara, você tem que fazer uma limpeza, tem que evoluir no conceito de emoções e sentimentos. Vamos para mais uma definição aqui. Blavatsky, né? A Blavatsky, então, ela traz o conceito do Oriente, né? Ela estudou lá no Tibete, para o Ocidente. Então, ela vem no século XIX, né? Ela vai para os Estados Unidos, ela sai da Rússia
vai estudar no Tibete, ela tem os conhecimentos do budismo e do hinduísmo, e ela traz esses conhecimentos para os Estados Unidos, né? Onde ela forma a Sociedade Teosófica, que foi a entrada, então, de todo esse conhecimento do que eu estou falando aqui, que é Dharma, Karma, mundo espiritual, plano superior, que até então não havia aqui no nosso canto americano. Então, ela leva para os Estados Unidos os conceitos do hinduísmo, do budismo, e a primeira coisa que ela traz é o conceito de Dharma e Karma, que ela traz do Oriente aqui para o Ocidente. Ela fala o seguinte: Karma é a lei da reação, da causa e efeito, do equilíbrio, da compensação, na qual cada ação produz uma reação. O karma não pune e nem recompensa, é simplesmente uma lei universal que guia de modo infalível os efeitos de suas respectivas causações. Causações, causa e efeito. Karma, causa e efeito. Equilíbrio e compensação. O que eu quero trazer para você é que existe uma lógica no processo de encarnar, desencarnar, no processo de evoluir. Se você não entendeu que existem leis, você não vai conseguir passar por essa vida e cumprir o teu processo de evolução de alma. Mas de uma forma muito simples eu vou explicar para você que se você entende as leis da causa e efeito, do equilíbrio, da compensação, que tudo isso foi desenhado no universo, se você entende tudo isso que eu vou te explicar aqui, você vai cumprir o teu processo de evolução de uma forma muito tranquila, a tua vida vai ficar muito mais leve, tudo que é prosperidade vai ocorrer, porque imagina que no teu processo de encarnar, você próprio decidiu o que você queria fazer na Terra, nessa vida. E quando você cumpre, todo mundo te ajuda, todo o universo te ajuda, porque, olha, ele foi lá e cumpriu. Então, você tem que entender que existem leis muito simples de ser entendida. Quando você entende as primeiras leis de encarnar e desencarnar, rapidamente você vai entender a lei do teu processo de evolução, e se você chegar no ponto da evolução, você vai ser ajudado. A tua vida muda, destrava, né? Da noite para o dia, você vai alcançar tudo o que você imagina. Por quê? Porque você cumpriu o teu papel aqui na Terra. Então, tanto o budismo, quanto o hinduísmo, quanto a teosofia fala assim, gente, existe uma lei no processo de encarnar e desencarnar. Entenda que é tudo causa e efeito. Mas nós estamos falando de sentimentos e emoções, os quais são carregados em palavras, ações e emoções, né? Tá anotando aí tudo direitinho para você não perder essa encarnação e ter que voltar numa outra vida para pagar tudo de novo? Bom, então, a teosofia escreveu um livro, né, que é o Compêndio da Teosofia, e lá, aqui nos Estados Unidos, né, eles definem muito bem como é o processo de evolução aqui na Terra. E diz o seguinte, que aqui é uma escola, né, e o que o bom aluno que entende as leis, eu vou te falar várias leis aqui na live de hoje sobre o processo de encarnar e de evolução. Se você entende essas leis, você vai passar rapidamente pelo processo de evolução e só vai ter Dharma, que é merecimento. Agora, se você não entende essa lei, você vai ficar rodando na roda de Sansara e não vai sair dela nunca. Por quê? Eu chamo de karma cred, né? Você entra com uma vida com 100 coisas para resolver e sai dela com 120. Aí na próxima encarnação você vem com 120 e sai com 150, né? O teu cred, o karma cred só vai aumentar. Mas por quê? Porque não foi nos ensinado as leis que regem o universo no sentido de encarnar e desencarnar. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que existe a roda de Sansara, que é o processo de Dharma e Karma, encarnar e desencarnar, e se posicionar dentro do teu processo de evolução. Dentro do compêndio da teosofia, ele sempre fala assim, olha, o bom aluno vai aprender com rapidez as leis do universo e sair dela rapidamente. Agora, certos egos, certas pessoas vão ter muito mais dificuldade de entender as leis do universo, e aí eles não vão conseguir aprender essas leis e regulamento da vida. Bom, a primeira lei que eu queria que você anotasse aí, ó, lei da evolução. A lei da evolução diz o seguinte, o homem sábio procura entender que há um processo lógico de evolução. Ele não pode confrontar a lei. Assim, no caminho da sua evolução, há uma
impressão de sempre ele estar perseguido ou conduzido pelo destino. A gente vai falar bastante desse tema aqui na aula de hoje. Então, o hermetismo, ele traduziu isso como causa e efeito, né? Tudo que você faz, você recebe de volta, né? A lei é uma lei da natureza, né? Você joga para o alto, cai para baixo. Einstein, antes de morrer, ele criou a terceira teoria, a qual ele falou que o homem só ia conseguir provar 100 anos depois da morte dele, e já estamos chegando aí perto. Na época de Einstein só existia duas teorias, né? A teoria da relatividade, que foi... a teoria da gravidade, que foi por Newton, e a da relatividade, que foi por Einstein. Trazendo as duas teorias e colocando que a teoria da gravidade só vale para o planeta Terra, ele criou aí a terceira teoria, que naquela época chamava teoria das cordas, e um pouquinho mais para frente agora chama teoria do tudo, que prova que o universo tem filamentos de quarks e eles vão reproduzindo som, tudo que vai e volta. Então, o que o hermetismo fala de lei de causa e efeito é o seguinte: tudo que você fala vai vibrando à sua volta e volta para você. Então, se você planta tomate, você recebe tomate. Se você lava a louça da pia, a pia vai ficar com louça limpa. Você não tem como fugir dessa lei. Se você compra um tênis, você vai receber um tênis. Não adianta você ficar esperando do universo limão se você planta laranja. Não adianta você querer um novo emprego se você não sai para procurar um novo emprego. Só que isso você também leva para outras vidas, né? Essa lei, ela é muito clara, a lei da causa e efeito. Não há efeito sem causa e não há causa sem efeito. Então, graças a essa lei, nós podemos compreender o que cada um passa na sua vida. E cada um é responsável e merecedor do que ele tem. Então, olha só, eu posso reclamar de tudo. Essa camisa fui eu que comprei. Esse microfone fui eu que comprei. Esse computador fui eu que eu comprei. Então, a profissão que eu tenho fui eu que escolhi. O salário da onde eu trabalho eu aceitei. Demorar ou não no trajeto para ir para o meu trabalho fui eu que eu aceitei. A comida que eu como fui eu que comprei. Então, assim, a lei da causa e efeito. Você não pode fugir dessa lei para ter novas coisas de acordo com a sua vida. Então, você tem que fazer hoje para melhorar o teu amanhã. Bom, e aí, para fechar essa primeira parte, que é a lei, que eu vou falar bastante aqui do karma, e das leis que regem o processo de encarnar e desencarnar, eu trouxe aqui para você o budismo, o hinduísmo, a teosofia e o hermetismo, o que falam da lei de encarnar e desencarnar, do karma e do dharma. O dharma eu ainda não cheguei, só estou no karma, né? O que a espiritualidade fala? A espiritualidade fala o seguinte, olha, embora seja natural a execução de algumas leis, você tem que entender que nós somos supervisionados por grandes mestres, grandes anjos. Então, tudo que acontece ao nosso redor tem a supervisão. Eles não podem mudar nada, né? O efeito de nada, nem de um pensamento seu, porque você tem o livre-arbítrio. Porém, dentro de um certo limite, eles podem retardar que uma lei, dentro do conceito de causa e efeito, ela se manifeste se você tiver um merecimento. Então, os nossos anjos, os nossos mentores, os seres de luz que estão à nossa volta, eles podem sim retardar algum acontecimento se você tiver merecimento. Essas divindades, então, que estão à nossa volta e conhecem o nosso processo de evolução, eles fazem parte de uma grande divindade chamada de senhores do karma, né? Eu só estou falando de karma por enquanto. Então, os senhores do karma, eles querem que a humanidade, né, dose a sua liberdade dentro do processo de você poder fazer quase tudo que você pode fazer, para que você use isso com sabedoria. E assim, você tem o direito de dominar, de controlar a sua vida. Mas nunca se esqueça, eu vou repetir aqui, existem divindades do seu lado que conhecem todo o processo de encarnação e de evolução, prontos para te ajudar. Bom, então, tendo dado isso daí, eu vou dar uma paradinha para a gente refletir um pouquinho aqui. Olha, eu falei sobre o karma da visão do hinduísmo, a roda de Sansara do budismo, Blavatsky e a teosofia. Eu trouxe um pouquinho aqui do compêndio da teosofia, falei da lei da evolução,
do hermetismo e a lei de causa e efeito, e da espiritualidade, trouxe aqui que os senhores do karma estão próximos a nós. Isso como introdução para que você tenha o conhecimento secreto e sagrado de milhares de anos. Eu queria perguntar aqui para você, então, se você conhecia esses conceitos e o que mais te chamou a atenção antes de eu entrar no resultado daquilo que você tem que fazer. Quem quiser falar, pode abrir o microfone. Oi, pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Estamos sim. Sou Marcos Ireno, falo aqui de Minas Gerais. É um ponto que eu achei muito interessante no que você já está nos falando aí, é essa parte, né, que a gente tem que entender, né, o nosso processo de encarnação e desencarnar, de encarnar e desencarnar. Quando a gente começa a entender esse processo, as leis que regem o universo nos ajudam a evoluir. É uma coisa que eu achei bastante interessante e vai muito, né, que eu estou lendo um pouquinho sobre a lei da atração. O que você pensa, o que você conspira, essa lei do universo gera em crédito para você. Se você pensa coisas boas, vai atrair coisas boas. Então, achei muito legal e muito importante essa parte aí que você falou. Ô, Marcos, perfeito. Olha só, a lei da atração, ela foi extraída das leis universais, tá? As leis das atrações, o segredo, eles todos foram extraídos das leis universais, que é o princípio das 7 leis do Kybalion. Então, você fica com a gente aqui depois até o final da aula, que depois que eu terminar essa aula de hoje, eu posso dar umas dicas para você aí sobre o Kybalion. Eu tenho um material que é Desvendando as 7 Leis Universais. Ele está liberado lá no YouTube, eu te passo o link também. Fala, Robertão, meu xará. Boa noite, Roberto. Boa noite a todo mundo. Realmente é muito legal estar conversando novamente, né? E enquanto você falava, eu fazia uma combinação da forma que eu via alguma coisa, só de uma outra roupagem. A minha formação é espírita, né? Eu estudei o espiritismo. E a codificação kardeciana fala sobre isso. Alguns princípios, né? Da pluralidade das existências, seriam as diversas encarnações. Faz algumas diferenças, né? O que ele fala é que é espírito. O espírito é o espírito encarnado, é um corpo físico com uma alma. Espírito quando você está num plano espiritual. É bem em cima do que você está falando. E tem esse processo de evolução. As leis naturais também, né? A lei de evolução, que você tem que seguir para realmente... que o desejo é você não reencarnar mais nesse planeta, por exemplo. Como você mesmo disse, que o planeta Terra é o único que tem emoções e sentimentos, né? Outra coisa interessante que você fala que nós somos acompanhados. Então, são os mentores espirituais, né? O famoso anjo da guarda. Tem toda uma preparação para uma encarnação que você realmente escolhe. Tem um livro do André Luiz que fala muito sobre isso. É um livro que chama-se Os Mensageiros. Esse livro relata como é que é feita uma preparação desde a concepção, né, como é que é acoplado aí o espírito no corpo físico. E tem um livro finalizando, um livro muito interessante, que é Evolução em Dois Mundos, que é dos 16 livros do André Luiz, é um livro talvez o mais complexo, que fala sobre todo o aspecto, né, dessa conexão de filosofia e ciência. Mas muito legal, está sendo muito interessante as informações aí, né, que você está passando para a gente. Obrigado. Roberto, agora então, dado essa introdução, que já é uma sabedoria conhecida, né? Eu fiz só um resumo, eu vou falar das leis. Eu vou fazer agora uma segunda parte, explicando quais são as leis que regem o processo de encarnar e desencarnar. Anota aí, porque você tem que entender essa lei para que você tenha uma evolução melhor. E na terceira parte eu vou falar exatamente sobre o ponto da evolução. Eu queria falar com a Mislane aqui. Eu não estou tendo tempo de acompanhar as leituras no chat. Tem alguma pergunta para responder? Ou você está interagindo aí? Não, eu estou interagindo com o pessoal, estou vendo de onde estão brilhando essas luzinhas aí, né? Tem Tá Brumadinho, Sete Lagoas, Praia Grande, estou vendo Colombo, no Pará, estou vendo aí de onde que o pessoal é, só para eu visualizar aí esse campo que a gente cria, né? Mas Tá. se tiver perguntas, eu coloco aqui também. Obrigado. Olha só, pessoal, não deixa de anotar a dica que eu vou dar agora, que é sobre as leis que regem o processo de encarnar e desencarnar. Eu vou